Hi! Olá! Estou de volta com uma nova lição, desta vez uma lição um pouco mais avançada, para aqueles que gostariam de fugir um pouco daquela aula mais tradicional, que the book is on the table e tal, e como pedir um copo de água no restaurante. Então, essa lição trabalha um pouco mais com algumas frases que a gente usaria no dia a dia, e espero que vocês gostem. Então, para começar, primeira frase. Hurry, I'm double parked. There were no spaces at the meter. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem sozinhos fazerem a tradução. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui. Vamos ver a resposta? Corra! Parei em fila dupla. Não tinha vaga no parquímetro. E aí, conseguiram? Se preferirem, podem dar um pause no computador enquanto procuram a resposta e depois continuar para ver a resposta que eu coloquei. Vamos para a próxima frase. She was hired last week and she just got fired today. Ok, vamos lá. Vamos ver a resposta. Ela foi contratada na semana passada e acabou de ser demitida hoje. Eu só queria ressaltar aqui o just got fired, essa parte da frase, que no português a gente fala acabou de e usa o infinitivo, o verbo no infinitivo. No inglês, just, em vez do verbo infinitivo, a gente usa depois do just o verbo no passado. Então, aqui, just got fired, né? Outro exemplo, I just ate, acabei de comer. I just woke up, acabei de acordar. Então, ate, passado, né? Woke up, passado. I just watched my favorite TV show. Acabei de assistir meu seriado favorito. Então, é essa construção, né? Just e o verbo no passado. Diferente do português, que é acabou de e o infinitivo. Ok? Então, vamos ver a próxima. A próxima frase. How often do you go to the movies? I never go. Então, como vocês podem ver na pronúncia, often. Às vezes você vai ouvir essa palavra pronunciada como often, às vezes como often. Então, às vezes o T vai ser bem pronunciado e às vezes você não vai ouvir o T e não tem problema. As duas formas são aceitas. Ok, vamos lá. Eu só queria também comentar um pouco. Quando a gente fala how often do you go to the movies é inglês americano, né? O britânico talvez falaria how often do you go to the cinema? Então, só uma diferença. Vamos ver a tradução. Com que frequência você vai ao cinema? Eu nunca vou. Acertaram? Ok, vamos para a próxima frase. It takes her an hour to get ready in the morning. Ok, let's see your answer. Ela leva 1 hora para se aprontar de manhã. Is it similar? É igual? There are different ways that we can translate this into Portuguese. We can start with the subject, she takes. Ela leva 1 hora para se aprontar, né? Começando com ela, como sujeito. Ou a gente pode traduzir do jeito que está mais parecido com essa construção que a gente colocou em inglês. It takes her. Então, leva 1 hora para ela se aprontar de manhã. Ou demora 1 hora para ela se aprontar de manhã. Então, tem essa variação. Outra coisa que eu queria mostrar. Get ready. Get ready, in English, se aprontar em português.
Então, é diferente, né? Essa construção, mas é interessante de se notar. Did you lock the door? I've lost my spare key. Ready? Okay, let's see. Você trancou a porta? Eu perdi a minha chave reserva. So what I want to point out here, maybe the present perfect. I've lost. In this case, it's not necessary to use the present perfect. You could perfectly use the simple past, as you do in Portuguese. Então, nesse caso, você não é obrigado a usar o presente perfeito. I have lost aqui. Como a gente vê na tradução, a gente traduz como eu perdi, passado. Então, no inglês também é perfeitamente aceitável você simplesmente falar eu perdi a minha chave reserva também. Então, aqui nesse caso, é facultativo. Se você quiser usar o passado ou o presente perfeito. Ok, let's move on. Vamos continuar aqui. Now with Portuguese, and we will translate into English. So let's see how you do with these expressions, okay? First sentence. Você deu descarga? Bom, você devia. É nojento. Okay, let's take a look. Did you flush? Well, you should have. It's gross. Another word you can use for gross is nasty or disgusting. Doesn't really matter. All three are pretty much informal. I want to take a look at the O sound here in gross. Make sure it's a really rounded O, gross. Okay, so your mouth has to close at the end, gross. Okay, let's move on to the next one. Number 2. Você consegue enxergar a tela? Okay, let's take a look. Você consegue enxergar a tela? I've translated it as, can you see the screen? So in English, when we're talking about the senses, we use the verb can. Can you see? Can you hear? Right? In Portuguese, we can use conseguir. So in Portuguese, the verb conseguir is a little more open. You have more options. Like it can be something that you manage to do. Consegui abrir a porta. Ai, eu pedi minha chave, mas eu consegui abrir. Right? Whereas in English, it's used more for the senses, such as see, touch, smell. And I also wanted to point out enxergar, okay? And in English, see. So in English, we have one word for enxergar and ver. So enxergar and ver, in English, they both translate as see, to see. Okay, let's move on to the next sentence, number 3. Ela me enganou. O anel é o falso. Okay, let's take a look. Ele me enganou. O anel é falso. Eu traduzi como he screwed me over. The ring is fake. Okay, now there are different ways you can say this. He cheated me, he tricked me, and all of those are correct, but I wanted to introduce a different way of saying it. Screwed me over, to screw someone over is a lot stronger than tricking. It's like you're just so angry. It's a more powerful word than trick or cheat. So I just wanted to introduce that there, so I put that option there for you. And it's slang. Oh yeah, and it's slang. So it's very informal.
as opposed to the other options, to cheat or to trick, okay? So that's an option, that's a slang, an expression that you can use. Okay, let's move on to number 4. Droga, bati meu cotovelo, está doendo. Okay, let's see. Droga, bati meu cotovelo, está doendo. So there are different ways of translating this. I translated it as the following. Damn it, I hit my funny bone. It hurts. So I just want to point out here that damn it, it's not a nice word to use. It's considered rude. So you wouldn't want to use it in a professional context. Only if you're with your close friends, with family, not around children. It's not really acceptable in certain contexts. So just be aware. Some people, instead of saying damn it, they say something similar, such as darn it. They say darn it, because that's not a cuss word. It's something that's more acceptable to say. And another thing I wanted to point out here is this expression, funny bone. So, cotovelo, of course, is elbow. But for some reason, we nicknamed this bone because when you hit it on a desk or something hard, it almost feels like a shock of some sort. And so when we hit our elbow and we have that nasty feeling, we say, I hit my funny bone. Okay, because it just hurts so much. All right, let's look at number 5. Ela me chamou de mão de vaca, ou pão duro, mas eu não devo nada a ela. Okay, let's see. She called me cheap, but I don't owe her anything. There are different ways that you could translate it. You could have translated this. Here, cheap. Best translate, mão de vaca, pão duro. So, I guess I could link this to owe, dever. Em português a gente fala dever como algo que você precisa fazer. Ou quando você tem algo que pertence a outra pessoa, né? Você está devendo àquela pessoa. Então, em inglês a gente tem a palavra owe, to owe her, né? Eu não devo nada a ela. I don't owe her anything. And when you call somebody names in English, use this construction. She called me, or he called me a jerk. He called me, you can use the article like a jerk, or depending on what they're calling you, you leave out the article. She called me cheap. Okay? Okay, another thing I wanted to point out here, you can say I don't owe her anything, or I owe her nothing. That's another option. You may not say I don't owe her nothing. That would be a double negative. In Portuguese it's acceptable. Eu não devo nada a ela, né? Só que no inglês a gente não pode usar esse duplo negativo. Se você fala não devo nada a ela, quer dizer que você deve algo. Então, só assim. Ou I don't owe her anything, or I owe her nothing. Okay, well that's it. I hope you enjoyed this lesson. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. E se você gostou, pode marcar como gostei ou clicar no botão do subscribe para receber mais vídeos nossos. Até logo. Bye bye.